Boa noite, coleguinha hoteleira e coleguinha hoteleiro. Como prometido, esse é o vídeo com as 10 dicas de quem faz atendimento telefônico para fazer reservas. Eu tenho já muitos anos de Reservete e eu já fiz alguns cursos de atendimento com excelentes empresas nesse meio período, então eu vou passar um pouquinho do que eu aprendi, tanto na experiência quanto estudando para vocês, tá? Fica ligado nas 10 dicas, principalmente na última, porque a última é a melhor de todas. Se você tem alguma dificuldade em fechar vendas pelo telefone ou não entende essa atividade como uma atividade importante, fica ligado nas dicas que eu vou te dar, porque você vai entender por que da importância e vai ficar craque aí em fechar essas vendas por telefone. Afinal, a reserva nada mais, nada menos é do que uma venda. Então, você, reservete, que achou que não fazia venda, não se engane, você é vendedor sim. A primeira dica é a seguinte: o tom de voz. Não seja ranzinza, não seja mal-humorado. Atenda o cliente com uma voz tranquila, amigável, para que ele se sinta confortável em falar com você. Esse é o primeiro passo para que você tenha um bom atendimento telefônico para fechar aí todas as suas reservas. A segunda coisa é a saudação padrão. É importante você cumprimentar o seu hóspede, dando um bom dia, boa tarde, boa noite, falando o nome do seu hotel e falando corretamente, porque eu já trabalhei em hotéis com nomes compridos, difíceis, já troquei a ordem por ser novata, mas isso não pode acontecer. Tem que falar o nome do hotel certinho. E o seu nome? Normalmente não vai ouvir seu nome, não vai entender muito bem, vai te chamar de um nome completamente diferente, a gente sabe que isso acontece, mas não pode deixar de ser dito. Então, essa é a segunda coisa que você deve fazer para ter um bom atendimento. São coisas básicas, simples, mas que são de extrema importância no conjunto do seu atendimento. Terceiro item, o nome do cliente. Eu já ouvi dizer que o nome da gente, isso em alguns treinamentos que eu já fiz, tá? Que o nome da gente é a coisa que a gente mais gosta de ouvir. Na verdade, eu acho que não. O que eu entendo é que o nome da gente é o que mais nos chama a atenção. No meio de qualquer burburinho, se alguém falar o seu nome, alguma coisa parecida, você já automaticamente para e dá atenção. Então, quando você chama o seu cliente pelo nome, o cliente tem a atenção chamada para o seu atendimento. Ele não se dispersa, ele presta atenção em você porque ele entende que você está prestando atenção nele. Então, não deixe perguntar o nome do seu cliente e utilizá-lo ao longo da ligação. Perguntar também para não usar, nem precisa, né, galera? A quarta dica é a que eu considero a mais importante e também a mais difícil. Por quê? Trata-se de prestar atenção no que o cliente tem para te dizer. Eu sei como é corrido o ritmo do departamento de reservas. Muitas vezes a gente tem um colaborador apenas para um prédio de 200 apartamentos. Muitas vezes a reserva está sendo feita no balcão da recepção pelo recepcionista, que tem ali uma fila aguardando para check-in, check-out e mais aquela ligação. Mas se o hóspede parou para ligar para você, para e escuta ele, porque o que ele tem para te dizer vai te dar informações de extrema importância para você utilizar ao longo da ligação e convencer ele a reservar com você. Então, fica atento em tudo que ele tem para te falar, presta atenção e conduza a ligação com essas informações. Quinta dica: algumas coisas o cliente não menciona ali quando ele está falando sobre o que ele quer.
E são coisas operacionais de extrema importância e que você não deve ter vergonha de perguntar. E se ele já falou, não custa nada reforçar, porque ele pode ter uma ideia quando ele fala e outra quando ele fecha. Você pode entender uma coisa que ele diz e não entender o que ele quer de fato. Então, confirme essas informações. Quais seriam? Por que perguntar a data e o dia da semana? Porque quando você liga os dois, o hóspede tem certeza que ele está reservando a data certa, porque ele pode estar confundindo o dia do mês ou o dia da semana, olhando um calendário antigo do ano passado ou do mês passado e acabar te informando a data correta, incorreta, né? Então, no caso, não deixe de perguntar a data e o dia da semana para ter certeza que está reservando certinho, que está conferindo certinho a disponibilidade também, né? E essas informações não são só para fazer a reserva, não. Você já precisa saber delas para verificar a disponibilidade para o período que o hóspede está procurando. Porque não adianta você passar 1 milhão de informações para o hóspede e depois descobrir que você não tem apartamento para ele, ou a quantidade de apartamentos que ele deseja. E aí que vem também, mais uma dica extra, presta atenção, a necessidade de saber quantos apartamentos ele precisa. Por quê? Porque se ele precisa de 5 e você só tem 3, esforço em vão de novo. Então, não deixe de fazer essas perguntas, caso ele não tenha informado isso quando ele está falando com você o que ele precisa no início do atendimento. Entender também quantas pessoas vão e qual é o tipo de cama é de extrema importância, porque a gente sabe que em muitos hotéis o apartamento com cama casal para uma pessoa tem preço, para duas pessoas tem outro. Se o apartamento tem duas camas de solteiro, para uma pessoa ele tem um preço, para duas pessoas tem outro. E por aí vai. Só que muitas vezes o hóspede não sabe disso. Ele acha que ele vai reservar um apartamento com cama casal, pagar o preço que você ofereceu e por ter a cama casal ou a segunda cama, ele pode simplesmente levar um segundo hóspede sem custo adicional ou mais do que isso. Então não deixa de perguntar para ele quantas pessoas são, tá? A sexta dica é: se o hóspede não te disse por que ele está indo para o seu hotel, porque ele está procurando o seu hotel, você deve perguntar. Claro, tem que ter jeitinho, encontrar a hora certa, mas não deixe de fazer. Por quê? Entender isso vai também te armar de argumentos para fechar aí essa venda. Sabe o que mais você deve perguntar para o seu hóspede? Essa é a sétima dica. Se ele já conhece o hotel. Por quê? Porque assim você não precisa passar para ele informações que ele já sabe. Mas sente aí no que ele diz o quão ele já conhece o seu hotel, porque ele pode conhecer apenas uma categoria de apartamento, ele pode falar com você que foi aí só para dormir e aí ele não conheceu sua área de lazer, às vezes não sabe nem o que você tem e por aí vai. Pergunta a ele se ele conhece para você não passar informação repetida e entenda o que ele conhece para você passar as informações que ele não tem. Agora que você já ouviu o seu cliente, já fez perguntas para ele e já entendeu o que ele quer, chegou a sua hora de começar a realmente fazer esta venda. Você vai usar todas as informações que você recolheu e vai começar a trabalhá-las com a oitava, nona e 10ª dica. E não se esqueça, a 10ª dica é top, não perca. O que tem incluso na sua diária? Essa é a oitava dica. Parece óbvio, mas não é. Existem diferentes tipos de hotéis com diferentes coisas inclusas, diferentes tipos de viajantes com diferentes costumes. E às vezes ele nem costuma se hospedar em hotel como o seu, mas por necessidade ele acabou ficando por lá. Então é importante você contar para o cliente o que está incluso na diária dele. Tudo? Não. Você não precisa falar que você tem shampoo, condicionador, sabonete, pasta de dente, escova de dente. Não.
dentro do que você conversou com o cliente, entendeu o que ele quer, precisa, deseja, você vai falar para ele o que tem incluso na diária e que pode agregar valor para a hospedagem dele. A nona dica trata do que tem em volta do seu hotel. Você também pode usar isso como benefício incentivador de venda. Depois que você entendeu aí tudo que seu cliente está querendo e precisando, você pode falar sobre vias de acesso, restaurante, centro comercial, lazer que tem na sua região, que pode compor aí a hospedagem, mesmo que não tenha nada a ver com o hotel, mas que vai agregar valor aí para o cliente fechar a venda com você. E por último, não menos importante, aliás, muito mais importante, depois que você ouviu o cliente, entendeu o que ele quer, falou o que você tem para oferecer, incluso na diária, falou sobre a região onde o hotel fica, no que tange os interesses dele, você vai transformar tudo que tem no seu hotel, sendo incluso da diária ou não, tudo que tem na região, sendo de parceria do hotel ou não, em custo-benefício. Esse é o golpe final. Você vai contar para ele tudo o que tem a ver com o que ele te contou e que seu hotel oferece ou fica perto. E aí você vai perguntar para ele: vamos efetuar a sua reserva? Esse é o golpe matador. É transformar tudo que você tem em benefício exclusivo, porque você entendeu o que o hóspede precisa, e você fazer a pergunta-chave. E não deixa o cliente fugir. Se ele falar que não vai reservar, pergunta por quê, tenta solucionar o problema dele, porque esse cara te ligou, essa moça te ligou. Eles estão muito interessados em fechar essa venda, senão eles não teriam esse trabalho. Insiste. Agora, se você realmente não quer perder venda, negocie aí com quem manda nas tarifas qual que é a melhor tarifa para ser oferecida, um percentual de desconto. Porque se o cliente falar com você que é o preço, você oferece essa tarifa. Claro que é bom condicionar ela a uma não reembolsável, a um prazo de alteração ou cancelamento limitado, ou até um prazo de reserva antecipado, ou pode também falar esse preço para fechar agora. E aí você não vai perder essa venda. Bem, essas foram as 10 dicas. Teve também umas dicas extras aí para quem acompanha tudo. Se gostou das dicas, me conta. Se não gostou, me fala por quê, que eu vou melhorar aí as postagens para vocês. Eu fico à disposição. Meus links estão na bio para quem está no Instagram, e para quem está no YouTube, os links estão na descrição. Amanhã tem mais dicas sobre esse assunto. Fica ligado, não perca, me acompanhe.